Dormir juntos ou separados, o que a ciência revela sobre casais, sono e relacionamentos. Nilza, boa tarde. Boa tarde. Que bom aqui com você novamente para mais um episódio do nosso querido Taco de Mulher. Nilza, uma pergunta. Se alguém te disser que dorme separado do companheiro ou da companheira, qual é a primeira coisa que você pensa? Oi, Carol, muito bom estar aqui para nossa conversa, para o nosso Taco de Mulher. E é o seguinte, antes, né, da gente começar, a gente conversar sobre isso, eu queria falar sobre os nossos patrocinadores. Boa. Temos patrocinadores, é muito legal isso. Então temos 2 patrocinadores. Plenum Hub, que é uma escola de educação que tem a ideia, vem com essa pegada de trazer uma educação profissionalizante, pós-graduações em parceria com a Santa Casa de São Paulo, com os cursos de saúde e bem-estar. Segunda é a Integrativa. A Integrativa é um portal do bem-estar. A Integrativa é uma plataforma de telesaúde que conecta profissionais de saúde. Então, entrem também e conheçam a Integrativa. Integrativa com 2 N's, também isso. Nossa patrocinadora. E boa. Dito isso, agora feito aqui o nosso comercial, nosso jabá importante. Sim. Eu vou responder a sua pergunta, que foi qual mesmo? Se alguém te perguntar, ou se alguém te disser que dorme em alguma cama separada, enfim, do parceiro ou da parceira, como é que você reagiria? Olha, Carol, eu diria que o casamento tinha acabado. Tô brincando. Você pensa isso, Nilza? Tô brincando, porque na verdade, pela minha própria experiência, hoje, neste momento de menopausa, principalmente, eu estou dormindo em quartos separados. Conta um pouco como é que é esse momento aí, fala pra então, gente, assim, mas Nilza. assim, é sempre um estranhamento no primeiro momento. Eu vejo que quando você comenta isso com outras pessoas, né, já fica aquele estranhamento, será que o casal tá meio se afastando? Será que não tá muito legal o relacionamento? Brigaram. Coisa boa não deve estar acontecendo, É muito interessante, mas na verdade, não. O que a gente quer é conversar um pouco sobre isso aqui. Sim. Por que não, né? Onde veio, né, esse estigma, o que diz? Que você tem que fazer de um jeito ou você tem que fazer de outro pra aquilo ser uma relação saudável. Tipo, o relacionamento saudável se mede pela cama compartilhada? Eu acho que não, mas vamos conversar um pouco mais pra gente saber, né? Que gera julgamento, é um fato, Com certeza gera um estranhamento, um mal-estar algumas vezes. Eu achei até interessante porque eu tô, né, a gente tá nesse momento, eu tô na menopausa, tô dormindo muito mal, sempre dormi mal, mas agora, nesse momento especificamente, piorou, né, meu sono. Uhum. E como meu filho saiu de casa, que ele tá estudando fora, sobrou um quarto, né? Tinha um quarto a mais. Aí facilita tudo. Muito. Aí a mamãe pode dormir tranquila. E foi uma negociação, porque no primeiro momento até, né, ficou uma coisa assim. E até pro meu filho, quando ele soube que eu tava dormindo no quarto dele e tal, mas por que você tá dormindo? Como assim você não tá dormindo com o papai? Como assim? Então, assim, e já é um moço, né? Seu filho já é um homem também. 24 anos. Pra mas gente assim, ver que as pessoas estranham, né? Mesmo então, assim, a gente linka muito essa coisa do casal e do dormir junto. Mas a gente vai ver que por que sim e por que não também. Vamos seguindo. Intimidade, né? Qualidade do sono. A gente, agora fazendo um parênteses aqui, a gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, né? E a gente viu um jogador famoso aí, né? Que eu, pelo menos até então, não conheci. Fiquei muito fã, eu acho que o Brasil todo, que é o Haaland, né? Escreve Haaland, mas acho que se fala Holland, né? Enfim, é o jogador da Noruega, maravilhoso, um fofo, que acho que ganhou aí, né? O carisma, né? De todo brasileiro, mesmo eles tendo tirado a gente da Copa, eu acho que eles ganharam o nosso coração, principalmente o Haaland, com todo o seu charme, né, e carisma, e principalmente o seu exemplo de ser um jogador muito disciplinado, né, e ele falou muito de sono, ele falou muito de boa alimentação, o cara medita, o cara faz uma respiração consciente, que eu achei super bacana, porque é tão difícil a gente ver jogador disciplinado, ou falando sobre alguma coisa nesse sentido, falando, né, sobre isso, que é muito raro, e ele mesmo trouxe, inclusive, passei a seguir ele no Instagram, obviamente, né, assisti os documentários
dele, e ele dorme com uma bandagem na boca para poder fazer a respiração nasal, que ela é mais importante, né, e facilita, né, a apneia do sono, que a gente vai falar sobre isso aqui, e também ele usa aquelas aparelhagens e tal pra dormir melhor. CPAP, né? Chama. Como é que chama? CPAP. CPAP. Seu marido usa também, né, Nilza? E é isso. Então, só fechando parênteses, eu acho que é uma coisa a gente, né, importante da gente trazer essa questão do sono, da qualidade do sono, porque tem várias coisas aí que... Enfim, que você até pode trazer um pouquinho mais da sua história, né? Quando que você começou a dormir? Você tá dormindo hoje em cama separada do seu esposo? Como é que é? Conta faz um pouco pouquinho. tempo, porque não tinha quarto, na verdade, era se dormir separado. Agora tem, então não tem desculpa. Agora tem. Mas assim, como é que foi uma negociação mesmo, porque eu tava, como eu te falei, num período difícil, né? Na menopausa, acordando à noite, aí qualquer coisa me acordava, ele acorda muito cedo, ele acorda às 5 da manhã, então ele me acordava, eu já não conseguia voltar a dormir. Já perdi o time ali, né? Ele já faz muito tempo que ele usa, né, o CPAP, porque foi uma demanda... Ele ronca, ele roncava, esse tipo de coisa. Sim, aí, mas fez todos os exames e ele mesmo percebeu que se sente melhor no outro dia, depois, né, ele deve acordar revigorado, né? Mas não era nem por isso, no caso, né, mas assim, por isso mesmo, de eu estar no momento de não estar dormindo bem, de qualquer coisa me acordar, mexeu, eu tô acordando. Sim. Então, assim, foi uma negociação. E hoje é interessante. E aí eu tenho umas chatices, né? Sempre tive. Não gosto de ar-condicionado. Não gosto de... Pinguinho de luz lá dentro também. Não posso com nada. Tem que ser um breu no quarto. Eu não gosto disso, eu não gosto daquele. Nossa, eu gosto tudo incomoda, né? de ler até mais tarde. Eu já me incomodava. Então, assim, no fim, num primeiro momento, houve esse estranhamento. Você já se sentia mal por não deixar ele tão à vontade, né? E houve esse estranhamento, mas assim, depois que começou, ele falou assim, mas tá sendo bom pra mim? Porque eu posso ficar até a hora que eu quero lendo, eu acordo sem me preocupar de estar te atrapalhando. Tá sendo uma experiência muito, mas qual muito foi a legal. primeira reação dele? Quando você falou, amor, seguinte, não foi assim, como é uma que coisa foi? muito... Conta. Assim, na verdade, a gente não foi assim, ó, a partir de amanhã dormiremos em quartos separados. Foi uma coisa natural. Olha, não tô conseguindo dormir bem, vou pro outro quarto. Você que se mudou, foi ele? Foi mudando. Foi assim, aos poucos. Vou ficar Quem que ficou no quarto solteiro do filho? Eu vou lá. Não, mas o quarto solteiro do meu filho, eu tinha cama de meu casal. Acho que quartos de adolescente já não tem mais só cama de solteiro, né? E assim foi meio que natural. Legal. Mas até que um determinado momento eu peguei todas as minhas coisas e levei pro outro quarto. Vai ficar mais fácil, né? Mas assim, eu acho que houve sim um estranhamento de falar, você acha que ele se sentiu um pouco carente, abandonadinho? Meio abandonada. Deixado de lado. Acho que não tá querendo mais ficar perto. Menos amado. Mas eu fui conversando mesmo. Olha, um momento difícil. É uma relação sólida de muito tempo, né? Tem que conversar. E né? até agora, na verdade, eu percebo que pra ele foi bom. E às vezes eu falo, não quer mais voltar a dormir comigo. Ai, será? Que chato. Você ou ele? Eu mesmo falo. Tá, você pensando. Tá, muito bom, assim, muito bom. Mas foi muito engraçado que essa coisa de coberta também é sempre uma questão. Isso é uma questão. Meu marido, qualquer gesto que ele faz, ele leva o edredom inteiro pro lado, o edredom inteiro pro outro. Eu falo, Jesus. Mas olha, isso eu já tinha resolvido há muitos anos atrás, porque eu sou muito prática, né? Virginiana, prática, já resolvo ali o negócio. Somos virginianas práticas. Aí o que aconteceu? A gente foi numa viagem de navio. Aí a gente tava lá no quarto, não sei porquê. Aí veio a camareira, ela falou assim, você quer 2 jogos de lençol e de cobertas? De cama. Eu falei, não, por quê? Ela, não, porque tem, por exemplo, os casais alemães, eles dormem com cobertas e lençóis separados. Olá, gente. Uau! Tá vendo? Olá. Achei maravilhoso. Já daquele dia, eu já dividi as cobertas. Façamos como os casais alemães. Isso já faz muitos anos. E assim, tá vendo? já olha foi só. Uma diquinha ali, né? Já foi disruptivo. Por quê? Porque, eu tinha frio. Tinha calor. Sim. Um tirava, outro punha. Você virava, vinha o frio todo entrando. Sim, é uma loucura, né? Então já foi muito legal. Mas é um passo a passo. E depois já tinha isso. E até isso as pessoas se estranhavam. Eu achei interessante porque eu tinha uma amiga que falava, não, se eu falar isso, eu vou gerar uma crise conjugal. Meu marido vai achar que eu tô com outro, De dividir a coberta. E é um absurdo. É uma coisa tão simples, né? Que loucura. Né? E assim, eu sempre fui uma pessoa de olhar muito pra mim, né? Assim, da saúde,
saúde, também é um aspecto muito da virginiana, né? Das virginianas. Das virginianas. Mas assim, olhar muito pra minha saúde, pro meu bem-estar, então eu tenho esse autoconhecimento, né? De ver o que é bom, o que não é. E isso faz a diferença, porque às vezes as pessoas nem percebem. Isso já muda a relação, que né? detalhes podem fazer a diferença no seu sono, na sua qualidade de vida, como você vai estar no dia seguinte, como você vai ser, né? Como pessoa no seu trabalho. Verdade. Porque sono faz essa diferença. E é um grande estigma, né? A gente tá falando da cama de casal. Tem algumas curiosidades históricas aqui, que assim, na antiguidade, né? Famílias inteiras dividiam o mesmo quarto, o mesmo cômodo. Não era uma coisa assim, eu tenho a minha cama de casal. Gente, na Idade Média, a cama era um móvel muito caro, né? A ideia de quarto exclusivamente de casal, como a gente vê hoje, é relativamente recente. Veio entre século XVII e XVIII com essa questão da privacidade, né? Então ganhou espaço aí. Essa questão de famílias ricas, né? Era mais nessa época que a cama, o quarto de casal começou a existir. Aí só lá para o século XIX, século XX, né? Segundo pesquisas aqui, que veio essa valorização do casamento, do amor romântico, né? E aí, isso que passou a representar, né? O casal, né? Ter essa ideia do casal ideal, que tem que ter uma cama de casal. E aí só depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a gente está falando de anteontem, né? A gente está falando de 100 anos aí da história, que essa publicidade, né, do casal feliz, do romantismo, do quarto perfeito, da cama king size, né, que todo mundo quer dormir, começou a virar um costume cultural. Então, isso é muito recente também. Então, é cultural, não é da história. Não faz a cama de casal não é uma coisa que está ali na nossa história completa. Sim. Isso é recente, né? E tem a questão das comunidades tradicionais, né? Se você pega as comunidades indígenas ou tradicionais, eles dormem todos no mesmo ambiente. Os povos originários até hoje. Então, na verdade, assim, é uma construção, na verdade, cultural. Cultural, totalmente. Né? E também, né, tinha os reis, ou nessa época anterior, né, à Revolução Industrial e tudo mais, eles dormiam em quartos separados, na verdade. Né? Existia isso já. Então, era quem tinha mais dinheiro podia se dar ao luxo, literalmente. Se dar ao luxo de estar, né, em aposentos separados. Separado, né? Não era luxo, já era aposentos, luxo, né? E se encontravam ali para algumas outras coisas, mas não para dormir juntos, né? Exatamente. E os orientais, né, são muito diferentes também a gente trouxe da história do navio, que casais alemães, enfim, que a camareira trouxe essa informação, que eu também não sabia. Mas também no Oriente, eu acho que isso, né, também é diferente, né? Essa questão do... Eu estava estudando junto, né? que, por exemplo, no Japão, as mães, depois de que têm filhos, dormem muitos anos com os filhos, né? Essa cama compartilhada. Dormem em quartos separados dos maridos e dormem com os filhos por um longo período. Isso é normal, né? Já faz parte da cultura. E que é tão julgado hoje, mulheres que querem ficar mais tempo amamentando, né? E ficar mais tempo com seus bebês, elas são super julgadas, né? Vai ficar mimada, a criança. Tem que ficar chorando no quarto. Tem que deixar chorar, não pode dormir no mesmo quarto. Né? Como as pessoas gostam de apontar. Bom, falou tem criança no meio, principalmente, o pessoal adora meter o bedelho, né? E aí acha que tem que tomar conta da vida do outro, principalmente nisso, né? Você não pode amamentar muito tempo, não pode dormir, porque vai ficar pegado demais, vai ficar mimado demais. Gente, o povo adora. Então, assim, realmente dormir em cama separada é um absurdo, né? Não, e é um absurdo. Não, assim, essa coisa do bebê, né? Se é o bebê que tá junto, é super importante. E é muito estranho, né? porque na época que eu tive filho, era assim, deixa chorar até dormir no berço. E hoje se discute isso, que não é bem isso assim, já se desconstruiu bastante. Mas assim, imagine, são fases, né? De você falar, não pode dormir no mesmo quarto que o casal. Não pode. Então, assim... Tudo é cultural, né? Tudo. E a gente tem que fazer o que a gente sente à vontade, né? Mas você acha que todo casal devia dormir junto? Eu não acho que o casal dormir junto faz bem? Tem alguma coisa que dite isso? Eu acho que é momentos, fases. Assim, tem um lance hormonal também, de ocitocina, não tem? Fala um pouco. Existem algumas pesquisas que mostram, né, que quais os benefícios de você dormir com outra pessoa. Não o casal, é dormir com outro, né? Porque essa coisa nós somos animais sociais, né? A gente precisa do estar, ali, né, junto. Então, assim, sensação de segurança, aumento da ocitocina, que é o
hormônio do amor, né? Que a mãe também tem, né? Do laço familiar. Da proximidade. Você cria uma maior proximidade emocional, sincronização parcial dos ciclos do sono em alguns casais. Então, os casais, eles começam né? Sincronizam isso. o sono. É bem interessante. E tem esse fortalecimento mesmo da intimidade, é claro, né? Isso, óbvio, que favorece, né? Um relacionamento, Sim, né? com certeza. Você vai construindo, né? Uma intimidade. E claro que isso também é importante, né? Então, todo casal deve dormir junto? Depende, não necessariamente, né? Você tem que ver o momento, a circunstância, naquele momento. Sim, porque os casais, tudo isso, né? Tem a questão hormonal, tem a questão da intimidade, tem a questão realmente do aconchego, do acolhimento, que todo mundo gosta de estar. Eu tenho amigas que falam, mas você é casado, que estão solteiras, e falam, mas você tá casado, você dorme de conchinha? Eu falo, durmo. Então, não tem do que reclamar. Então, às vezes, o sonho de consumo de muita gente que tá hoje sem um relacionamento é o dormir de conchinha, mas quem tem isso todo dia quer uma cama livre, uma noite, 2, 3, enfim, né? Então a gente nunca tá realmente, a gente não pode se basear... Ser humano, né? Ser humano sendo ser humano, a gente tá sempre querendo a falta, a gente tá sempre olhando pro que não tem, então acho que isso é normal. E também tem a questão que todo casal divide, que você falou do ronco do teu marido. Né, todo mundo ronca em algum momento, uns mais, outros menos, principalmente quando ingere bebida alcoólica, né? Ou quando tá realmente muito estressado, tá tendo acima do peso. A idade também. A idade, uma série de mulheres, né, na menopausa, a gente vai falar um pouco mais dessa parte hormonal, mas de fato isso tudo altera e gera a apneia do sono. Mas tem o pum de noite. Quem divide, quem tá muito tempo casado com romantismo, talvez. Acaba com romantismo. Mas, gente, intimidade infelizmente, né? Tem gente que realmente prefere dormir em casas separadas para não ter tanta intimidade, para ter mais esse tesão, no relacionamento, né? E poder ter esse approach, né, para não matar de vez, né? Porque tem tudo, teu bafo, teu peido, gente, é natural, né, do ser humano. Teu cachorro, por exemplo, eu tô com meu cachorro velhinho. O meu cachorro tá com 13 anos e meio, idoso já. E esse ano, ele envelheceu rapidamente. A gente ainda não tá investigando, a gente não sabe exatamente o que ele tem, mas ele envelheceu muito de, 4 meses pra cá, muito. E ele tá realmente, ele ronca, ele solta pum. Ele dorme com você? Dorme, não na minha cama, mas no meu quarto. E por mais que a gente já tenha tentado tirar ele, tadinho, ele fica super chateado, aí ele faz cocô na casa toda, aí ele faz as coisas. É mais fácil aguentar, porque aí ele fica chateado e aí ele acaba causando, ele fica ansioso, e essa ansiedade acaba perturbando, enfim, o resto porque aí ele fica fazendo cocô em lugares que não, pra chamar atenção. Então a gente acaba dormindo com ele, tadinho, porque ele também já está velho, mas é assim, ele acorda a noite inteira. Agora eu tenho que dormir com a porta do meu quarto aberta, porque se eu fecho, como eu sempre fechei, ele quer sair, e eu não levanto. Quem levanta é meu marido, eu não consigo acordar durante a noite, porque pra mim quebra totalmente meu sono. Então, meu marido fica levantando, então a gente decidiu deixar a porta aberta. Aí já entra a luminosidade. Então, assim, gente, é complicado, né? Tem muitos fatores, a luz acesa, ventilador, ar-condicionado, tudo isso interfere no sono precioso das pessoas. E hoje, né, as pesquisas mostram que o sono é um ponto fundamental para a qualidade de vida, para o outro dia, para a energia, para o bem-estar, para o seu humor. Seu cérebro só funciona com uma boa noite de sono, seu corpo, sua digestão, tudo, né? E a gente tem que preservar isso, né? Então, para quê? O que eu preciso olhar no casal ou no meu ambiente, em tudo que está acontecendo ao meu redor, para trazer uma boa noite de sono, né? Ou minimamente ali para mim, ser humano normal, que faz sentido para mim, né? Então eu acho que é essa a reflexão mesmo, né? Sim. Dormir junto ou não dormir junto não importa. O importante é dormir bem. É dormir bem e olhar para isso, né? O casal olhar para isso sem dogma, sem muita, sabe? Muito estigma de sociedade, porque as pessoas vão falar, você querendo ou não, dormindo junto ou não, as pessoas vão falar sempre alguma coisa. Mas a literatura científica também aponta que mulheres até que sofrem. Bom, mulheres por si só, por sermos mulheres e termos útero e ovários, a gente já
tem uma qualidade, infelizmente, inferior ao sono dos homens, né? E isso se deve a uma série de coisas, inclusive os ovários policísticos, né? Faz com que a mulher, de um modo geral, ganhe um pouco de peso, e aí gera também uma síndrome metabólica. Isso tudo está associado com a apneia do sono, que é quando, né, a gente deixa ali a respiração, às vezes dá uma travada, engasga, enfim, tem várias consequências da apneia. A mulher na gestação, ela tem a qualidade do sono diminuída também. Mulheres com pressão alta, aí entra a fase da menopausa também, né, Nilza? E fora que o nosso próprio ciclo hormonal, a gente vive nesses... Quando a gente ainda menstrua, eu no caso, né, ainda tô no meu ciclo, aí tem a fase pré-menstrual, aí tem não sei o quê. Então, cada período é um período completamente diferente e isso altera também o sono, né? Sim, mas é interessante porque eu estava fazendo umas pesquisas, mesmo para a gente conversar aqui um pouco, as pesquisas mostram que as mulheres, elas até dormem melhor, aprofundam mais, tem mais qualidade de sono REM, né? Que é aquele sono que você precisa... Isso, profundo, né? Em relação aos homens. Mas a percepção dos homens em relação ao sono é muito diferente do que das mulheres. A gente estava falando sobre isso, tão interessante. Os homens acham que eles dormem bem, eles podem estar dormindo mal, com apneia, com várias questões, mas eles não acordam não têm tão essa fácil, percepção né? fácil de que eles estão dormindo mal. Ele pode roncar, ele pode ter várias paradas ali respirando, mas ele nem percebe. Não percebe, né? ele acorda no outro dia e fala, tá tudo certo comigo, né? E vai que vai. E a mulher não, a mulher é mais tá descansado, sensível. né, Nilza? E ele acorda aí já descansado, não sei, eu acho que aí, talvez ele não... Eles aguentam um pouco mais também do que a gente, porque eu acho que faz muita diferença porque eu percebi, inclusive, no caso que eu tava contando do meu marido, que ele realmente percebe a diferença. Melhorou bastante. E quando, né, dorme bem é outra história. Sim. Mas, normalmente, os homens não têm essa percepção de sono ruim. O sono deles tende a ser mais pesado. Mais pesado, dormem rapidamente, né? Você vê... Chegou, deitou, dormiu. Ai, que raiva de vocês, que raiva. Então, assim, essas coisas também têm essa percepção. Então, por isso que talvez pra ele nunca chegaria e falar, vamos dormir separado porque você tá atrapalhando o meu sono de alguma forma. Meu bem, vocês estão atrapalhando. Assim, gente, claro que tudo tem exceção. Óbvio que tem homem. A gente tá falando que homem é brutamonte, mulher é florzinha delicada. Acho que mas, de um modo geral, existem pesquisas que assumem isso. É o funcionamento feminino, exato. É hormonal. A gente tem uma qualidade de sono inferior, a gente acorda muito mais do que os homens, a gente tem a questão da micção noturna, que a gente, até por conta de fatores hormonais, a gente tem mais vontade de fechar a noite do que os homens. Isso a gente tá falando, assim, de pessoas saudáveis, não pegando de doenças específicas, né? Que aí, obviamente, os homens podem... Né? A gente tá falando de uma média geral, claro. Sim. Então as mulheres normalmente sentem mais essa dificuldade, né? Sim. E aí tem 30% de chance de ter mais insônia que homens. Sim. E na menopausa isso aumenta consideravelmente. Antes da menopausa, as mulheres têm 30% em relação aos homens. De insônia, assim, né? Passou da menopausa, na fase pós, isso aumenta para 60%, dados científicos aqui, né? Aí tem toda a questão também do fogacho, a pressão que altera, tem várias questões. A própria depressão, a mulher na menopausa, a gente sabe que são vários os fatores, né? A micção noturna, alteração de humor, o sono próprio, né, fica fragmentado, depressão, ansiedade, que são coisas que acontecem bastante, síndrome do ninho vazio, você até falou do seu filho, que já saiu de casa, muitas mulheres, umas sofrem mais, outras não sofrem, outras sofrem menos, mas existe uma reconfiguração de tudo isso, né, independente da mulher de querer se acomodar, uma reconfiguração. E aí ela pode ficar mais acordada, gerando essa ansiedade, né, por conta dessa síndrome, é bem complexo, né, as mulheres de fato têm o sono mais leve. A minha irmã mora na França, meu cunhado, meus sobrinhos, e o meu cunhado, ele viaja muito a trabalho, e minha irmã falou, cara, eu já durmo separada do Marcelo faz tempo, né? Porque ele chegava de madrugada, de viagem, não sei o quê, no meio da noite, tipo, quebrava meu sono inteiro. Então, ele ficou num quarto, eu fiquei no outro. Não sei como é que tá agora, preciso perguntar pra ela, mas da última vez que ela me falou sobre isso, estavam dormindo em quartos separados. E eu acho que, cara, tá tudo bem. Tem amiga minha que também dorme em quarto separado já faz um tempo. E casal
Normal, gente. Aí a gente não pode ficar pensando, mas será que eles estão felizes? Gente, pouco importa. O importante é estar dormindo bem, né? Sim. Tem que ter o sonho. Não, a gente e olhar tem que um pouco prezar, pra isso, né? essa carga, né, de que se você tá nessa caixa, é uma isso. caixa. É uma caixa. Sou nessa caixa, então é o casamento perfeito. Só é perfeito se dorme na mesma cama. Será, gente? Será? Pensa bem, você tá dormindo bem. É o segredo de Tostines, né? Vende mais porque é mais fresquinho ou mais fresquinho porque vende mais, né? Então essa coisa, relacionamento ruim piora o sono ou dormir mal também piora o relacionamento? Porque se você dorme mal, gente, você vai soltar os cachorros na pessoa aí, seja seu marido, sua esposa, seu companheiro, companheira, não importa. Seu colega de trabalho. Tudo. Quem tiver na frente vai sofrer, entendeu? Se você dormir mal. Mas também o relacionamento que tá ruim também piora uma noite de sono. Então, assim, tudo reflete, tudo reverbera nisso, né? Então, dormir sozinha pode representar liberdade, pode representar descanso, autonomia, e tá tudo bem. Sim. Né? E aí eu tava vendo que tem até um termo pra isso, né? Ah, boa, muito legal isso. Que é o sleep divorce. Sleep divorce, achei chique isso. Chique, porque é esse termo mesmo, você só tá divorciando gente, no sleep, sono. é só no sleep, entendeu? Divórcio é só o sleep, não é na vida. Não é no restante. Achei genial. É muito, muito bom, né? E é isso, né? A gente pensar, na verdade, trazer essa discussão, né? Porque o que realmente importa, né? O que importa na vida é dormir bem, é acordar Exatamente. feliz. E quando a gente fala de saúde e bem-estar, você vai ter que olhar para isso. É um dos fatores que você vai ter que olhar para o seu sono, né? E o sono não é só, claro, né? O dormir junto ou separado de alguém, de ter ou não, mas assim, tudo que envolve esse sono, né? Exato. Lógico, né? Aí tem a higiene do sono, a questão das telas. Isso é legal da gente falar. Que é importante. Vamos falar sobre a higiene do sono. O que é uma boa higiene do sono, Nilza? Vamos lá. Do sono. Você tirar suas telinhas. Desconectar essa porcaria. Pelo menos, olha, eu diria, o ideal seria umas 2 horas antes. Pelo menos, né? Poderia ser mais, mas 2 horas vamos considerar umas 2 horas. Já tá bacana. Baixar a luz, né? Deixar a luz, não essa luz muito branca, porque isso não ajuda você também a liberar os hormônios que você precisa para ter uma boa noite de sono. A alimentação, você não dormir. É bom, alimentação pra tudo, né, gente? Sim, mas você não pode dormir. Quantas horas? Pelo menos 2 também, né? O ideal seria pelo menos... jantar cedo, às 7, né? Até umas 7. Até umas 8. O meu caso é até umas 7, porque a gente é do Ayurveda, né, Nilza? Mas, assim, obviamente, gente, pra tudo tem exceção, não dá pra... Às vezes você tá na rua mesmo, tá tarde, trabalhou até mais tarde, como aconteceu a semana passada pra mim, foi um furacão, eu fiquei jantando 9, 9h30, coisa que, assim... sei lá, mas quase você um percebe ano. Se eu sou... É que eu durmo bem mesmo, mas altera porque eu também tava dormindo muito tarde e acordando cedo, então também só por isso já bagunçou, mas tem semanas que a gente vai fazer errado, mas o importante é voltar pro equilíbrio, é lembrar que tem que jantar mais cedo, né, assim, não jantar 10 da noite, tem gente que come às 9, né? Depois come às 11. E come muito também, e também a gente não tá julgando, gente, mas é porque isso piora a qualidade de sono. A gente tá falando de qualidade de sono, não tá dizendo que... o que é certo e que é errado pra vida de ninguém, né, mas assim, é que realmente altera demais, porque a nossa digestão, né, das 11, se eu não me engano, às 2 da manhã, a gente tem a limpeza do fígado, que é fundamental. É a faxina, sabe a faxina do seu organismo? Então a gente tem que estar já num sono muito profundo, entre 11 e 2 da madrugada, ou seja, a gente está falando aí de algumas poucas horas em que se a gente está dormindo já bem descansada, a gente faz essa faxina bem feita. Se a gente ainda tá enrolando, trabalhando, comendo, hiperestimulando ainda o corpo, esquece que essa faxina não vai ser feita adequadamente. Você vai acordar já no dia seguinte? É óbvio que um dia, uma vez, uma semana, mas se a sua vida constantemente é pautada dessa forma, pode ter certeza que essa qualidade de sono vai estar. E você vê que várias tradições já falam...
cada uma falando do seu jeito, mas fala, a medicina tradicional chinesa fala sobre isso, a Ayurveda fala sobre isso. A medicina tradicional sempre falou, mas agora a medicina moderna também está nunca corroborando. Falou tanto, está corroborando, porque as pesquisas estão mostrando embaixo, os dados são isso, claros, né? E nosso sono também começa quando a gente acorda, né? Você tem que ter contato com luz solar. As pessoas já acordam e já fica lá no... Não, você tem que olhar pro sol, nem que for alguns minutos, porque a partir daí que você já começa a liberar a sua melatonina com isso aqui, lá em cima. Com essa luz artificial Exatamente, azul, né? Você pisar no chão, se possível. Se possível. Fazer uma minimamente... Descalça em casa mesmo, mesmo que mora em apartamento, não tem problema, mas abrir a janela, já olhar o sol, olhar o dia, mesmo que esteja nublado, não importa. Mas sentir né, a luz natural, é isso que a gente está falando, né? Isso é importante. Todo é um processo que você vai construindo o seu sono da noite, né? E Exato. Começa então, assim, no dia. É uma construção. Então, é desafiador para algumas pessoas, né? Muito porque desafiador. A gente vive numa cidade que o tempo todo, 24 horas acordada, 24 horas nesse ritmo. A gente acostumou a estar com luz o tempo todo, se não é do celular, é TV, não sei o quê. Então, assim, é uma desconstrução, né? É uma total desconstrução, é muito difícil. Mas é um hábito que vale a pena criar, né? A gente tem visto, né, nas pesquisas mesmo, como é bom e importante você ter um bom sono. E esse bom sono passa aí também pela vida do casal, né? Não, total. Tá tudo bem? Você tá se sentindo bem? Você tá dormindo bem? Todo mundo dorme bem. Como que a gente pode ajustar tudo isso, né? Como que a gente ajusta toda essa história? É legal procurar um médico sempre, se tá realmente com essa apneia, ou se tá roncando demais, são coisas que são importantes da gente analisar, buscar ajuda, né? Com o médico. Primeiro procura um médico generalista, que ele vai te encaminhar para alguém mais especializado nisso. Investiga, se você já tem, né, apneia, já sabe que tem apneia do sono, ou se você ronca bastante, se seu parceiro, companheira, já aponta isso, que você ronca. É legal investigar, porque a qualidade de sono tende a melhorar muito e o seu humor, a sua vida melhora drasticamente, né? Eu, por exemplo, agora esse mês de julho, para mim é sempre um terror, né? Porque a gente tem rotina. Mas aí eu tenho 3 filhas. Aí entra férias, por mais que a gente fale, né? Porque é férias, que é oba-oba, tem que dormir mais cedo, mas assim, é impossível comandar, até porque cansa, né? Chega uma hora que fica cansativo, e aí o desgaste mental, que nós que já somos mulheres, que já nos desgastamos com tanta coisa, ainda tem que ficar nessa demanda. Das minhas 3, a minha filha do meio é a mais corujona, ela fica até tarde, aí tem que ficar avisando pra dormir cedo. Cara, é uma luta, assim, colossal, é muito difícil. Então, altera o sono da casa inteira. Né? Então todo mundo dorme mais tarde. Eu mesma tô falando aqui de sono porque eu sou uma pessoa que desde criança sou uma pessoa preocupada com o sono. Desde da minha casa acho que eu era mais assim, que eu sabia que eu tinha que dormir 8 horas. Minha mãe ficava nossa, mas mãe, eu preciso dormir 8. Eu sempre fui muito chapadinha com esse negócio de sono, sempre. Tanto que se eu durmo menos, eu fico muito mal. Eu sempre fui muito conectada com isso, mas agora nas férias eu tô muito bagunçada, questão de trabalho também me bagunça completamente, tem que ficar, né, dormindo mais tarde, acordando cedo, e aí comendo um pouco mais tarde, que também não é um ritmo que eu tenho, isso já altera tudo, mas a gente sabe que o importante é olhar para isso e tentar equilibrar novamente, né? A gente também não precisa viver na perfeição o tempo todo, porque estamos longe de sermos seres iluminados, mas buscar, né? Senão a gente não estaria nesse planeta. Né? A gente tem que se perdoar pelas coisas que a gente faz, que a gente sabe que tem que melhorar, a gente precisa melhorar. E o sono, ele afeta tudo, né? Sim. Eu sei, quando você também, né? Você tem seus saúde 2 filhos, também, né? Quando você amamentou, quando você pariu. Cara, puerpério é uma loucura, assim, que você não dorme, né? Sim. Eu lembro das minhas fases mais enlouquecedoras, assim, de achar que eu estava enlouquecendo real, assim. Porque enlouquece, não dormir. Porque enlouquece, né? E eu achava que eu estava, assim, à beira de um colapso, porque eu não... Enfim, acordava a noite inteira, ficava dando de mamar a cada sei lá quanto tempo, né? Enfim, 3 filhas, a primeira dormiu bem, as outras 2 eu não tive tanta sorte, né, de sono, e por aí vai, aí é muito difícil, né? Sim. Você enlouquece bastante. Mas eu acho que era isso que a gente queria falar sobre isso, né? Mas alguma coisa com a
a nossa tacada do dia, Carol? A tacada que fica? Bom, a tacada é durma bem, faça a sua higiene do sono bem feita. Acho que deu para entender que mulheres, principalmente, têm o sono muito mais frágil, né? Cientificamente comprovado. Não é fácil, né? E o problema talvez não seja dormir junto ou separado, gente. O problema não está na sua cama. Se você está dormindo com seu marido, com a sua esposa, talvez o problema seja em descansar melhor. Então, olhar para isso. Olha para isso, faça a sua higiene de sono, cuide do seu sono, porque acho que você vai, né, dormir melhor, o casal vai dormir melhor e vocês vão ter uma vida mais... Isso não serve só para os casais, é porque a gente está trazendo a questão da cama de casal, de dormir junto, então, mas a higiene de sono acho que é atacada de hoje. É isso mesmo. Então, acho que é isso, né? Por hoje. Por hoje, pessoal, obrigada por assistirem até aqui. A gente aguarda vocês nos próximos episódios. Lembrando que o Taco de Mulher agora são 2 por mês. Então, a gente solta um episódio. Depois de 2 semanas, podem aguardar que temos outro. Serão 2 ao mês. E se você já segue aqui nosso canal, maravilha. Aciona o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, dos novos vídeos. E compartilha com as pessoas que você ama, que você gosta, que você sabe, que sente, que também vão gostar desse conteúdo, porque a gente está fazendo tudo com muito amor e carinho e dedicação aqui para vocês. Isso mesmo. Obrigada, então, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.